Pensa só numa situação. Existe uma prova-chave que pode resolver um crime super importante, mas a lei diz que ela não pode ser usada. Por quê? É exatamente nesse mundo complexo, e olha, fascinante, que a gente vai mergulhar agora. O universo das provas no processo penal aqui no Brasil. Para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico, o que é de fato uma prova. Depois, a gente vai ver as regras que podem tirar uma evidência do jogo. Aí, vamos explorar as brechas, as exceções que deixam tudo mais interessante e como a tecnologia está bagunçando esse cenário. E no final, a gente dá um passo para trás para entender o que tudo isso significa para a ideia de justiça. Então, vamos começar pelo começo, né? Quando a gente ouve no jornal ou num filme um advogado falando em prova, do que exatamente ele está falando? Essa é a pergunta que vale ouro, o grande dilema de qualquer sistema de justiça. Nessa busca, às vezes desesperada pela verdade, existem limites? Existem linhas que simplesmente não podem ser cruzadas? E a resposta é um sonoro sim. E essas linhas elas existem para proteger a todos nós. Pensa na prova como uma ponte. De um lado, o juiz tem uma suspeita, eu acho que foi assim. Do outro lado, tem a certeza, o estou convencido de que foi assim. A prova é a estrutura que permite atravessar de um lado para o outro. É, no fim do dia, a matéria-prima de uma sentença. Como já dizia o grande jurista Carnelucci, é impossível fazer um julgamento sem provas. E olha só, logo de cara, a nossa Constituição já estabelece um limite claríssimo. Essa frase é um dos maiores escudos que o cidadão tem contra o poder do Estado. Ela basicamente diz, não importa o quanto seja útil ou tentador, você não pode quebrar a lei para fazer a lei ser cumprida. Mas é aqui que o debate fica mais técnico e mais interessante. Porque no mundo do direito, nem toda prova legal é igual. Existe uma diferença crucial entre o que é ilícito e o que é ilegítimo. Entender isso é fundamental para ver como as coisas funcionam na prática. Vamos aprofundar um pouco. Então, vamos lá. A distinção é a seguinte. A prova ilícita é como uma fruta que nasceu de uma árvore envenenada. O problema está na sua origem. Ela foi conseguida violando um direito fundamental, como a privacidade, ou a integridade física de alguém. Já a prova ilegítima é uma fruta boa, perfeita, mas que foi servida na hora errada ou do jeito errado durante o processo. Uma é podre na essência, a outra tem um problema de procedimento. Bom, a gente já entendeu a regra geral, o preto no branco. Agora, a gente entra na zona cinzenta. E é aqui que o direito fica de verdade fascinante. É onde as regras mais rígidas encontram suas exceções e onde acontecem os debates mais quentes. Essa aqui é uma das teorias mais famosas e tem um nome ótimo. Teoria dos frutos da árvore envenenada. A lógica é bem simples. Se a primeira prova, a fonte, a árvore, foi obtida de forma ilegal, então tudo que veio a partir dela, os frutos, também está contaminado. Não dá para usar uma chave roubada para abrir um cofre e depois dizer que o dinheiro lá dentro é limpo. Só que existem alguns antídotos para esse veneno. Se a acusação conseguir mostrar que existia um outro caminho, totalmente legal e independente para chegar naquela mesma prova, ou que, de qualquer jeito, a descoberta era inevitável, aí o juiz pode limpar esse fruto e aceitá-lo no processo. Isso tudo nos leva para a ferramenta mais poderosa e flexível que existe no direito, o princípio da proporcionalidade. Basicamente, é uma balança. O juiz coloca direitos diferentes em cada prato para ver qual pesa mais naquela situação específica. É o reconhecimento de que, na vida real, nenhum direito é absoluto. E aqui está um exemplo perfeito, quase um paradoxo, da proporcionalidade funcionando. Imagina que uma gravação ilegal prova sem sombra de dúvida que uma pessoa é inocente. Essa prova deveria ser jogada fora? A justiça diz que não. Seria um absurdo usar uma regra criada para proteger o réu, para no fim das contas mandar o inocente para a cadeia. Nesse caso, o direito à liberdade pesa muito mais. Agora, vamos pegar todos esses princípios clássicos, alguns com séculos de história, e conectar na tomada do século XXI. Como eles se viram no mundo de celulares, de nuvem, de rastros digitais que a gente deixa por todo lugar. Com provas digitais, um clique errado, um copiar e colar mal feito pode alterar tudo. É por isso que a tal da cadeia de custódia se tornou tão importante. Pensa nela como se fosse o código de rastreio de uma encomenda. É um histórico documentado que garante que o arquivo que o juiz está vendo na tela é exatamente o mesmo que foi coletado lá na cena do crime.
sem nenhuma alteração no caminho. E não é algo simples, viu? É um processo super meticuloso. Desde a hora em que o perito identifica a evidência, o jeito que ela é coletada, embalada, transportada, até chegar no laboratório, ser analisada, cada passo precisa ser registrado. Se um elo dessa corrente quebrar, a prova inteira pode ir por água abaixo. Bom, isso nos leva a um dos cenários mais quentes e comuns dos tribunais hoje em dia. A polícia chega na cena de um crime e dá de cara com o smartphone. Aquilo ali é uma potencial mina de ouro de informações. E aí? Pode simplesmente pegar, desbloquear e começar a fuçar? O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso e a regra é clara. Se o celular foi simplesmente achado, tipo um suspeito deixou cair na fuga, a polícia pode dar uma olhada rápida para tentar identificar o dono. Agora, se o celular foi apreendido com a pessoa durante uma prisão em flagrante, a história é outra. Aí só se pode acessar os dados com o consentimento claro e voluntário do dono ou, o mais comum, com uma ordem judicial. E ponto final. Então, depois de passar por todas essas regras, exceções e os novos desafios digitais, qual é a grande lição? O que a gente leva de tudo isso? No fim das contas, o direito probatório não é um livro de receitas com regras fixas. Ele é muito mais parecido com uma balança, que está sempre se ajustando. De um lado, tem o poder e o dever do Estado de investigar e punir crimes. Do outro, o direito de todo indivíduo à privacidade, à sua intimidade e a um processo justo. A busca pela justiça é esse eterno trabalho de encontrar o equilíbrio. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Uma pergunta que vai definir os próximos capítulos do direito. Conforme a nossa vida se torna cada vez mais digital, esses dados que a gente gera o tempo todo serão a principal ferramenta para encontrar a verdade? Ou será que a proteção da nossa privacidade vai criar barreiras cada vez maiores para as investigações? Essa é uma resposta que está sendo escrita agora mesmo nos nossos tribunais e nas nossas leis.